pessoal, eu tô aqui para nossa primeira aula do curso que a AJD, Associação Juízes para a Democracia, está oferecendo gratuitamente para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de uso dos direitos sociais, em especial do direito trabalhista, para tensionamento do sistema do capital e para dar condições materiais às pessoas para pensarem uma forma diferente de convívio social. Afinal de contas, nós estamos enfrentando hoje uma pandemia, não é a primeira, certamente não será a última, que nos mostra com muita clareza que há um esgotamento desse modelo de sociedade em que nós vivemos. Mas a minha proposta de reflexão para vocês é para pensarmos juntos que esse esgotamento não será assimilado e nós não conseguiremos formar uma racionalidade alternativa para um convívio social diferenciado se as pessoas não tiverem condições materiais de existência. E é justamente aí que o direito do trabalho entra. Direitos trabalhistas mínimos, garantia contra a despedida, salário decente, ambiente saudável para viver, são condições mínimas para que as pessoas possam pensar em alguma outra coisa que não seja a própria sobrevivência física e possam, portanto, construir alguma alternativa de convívio social que não seja autofágica como essa na qual estamos apostando já há muito tempo. Então, e para isso eu quero convidar vocês, e essa é a minha dica de leitura, existem alguns livros que são muito interessantes para demonstrar a importância dos direitos sociais trabalhistas, especialmente em momentos de crise. A gente tem uma trilogia chamada Resistência, e o Resistência 2 é justamente defesa e crítica da justiça do trabalho. Na verdade, uma série de ensaios que mostram por que é tão importante ter direitos sociais trabalhistas numa sociedade em que, afinal de contas, a gente vive do trabalho e sobrevive a partir do trabalho que realiza. Também quero indicar a vocês a leitura de um livro que é o resultado da minha tese de doutoramento na USP em Direito do Trabalho. O nome do livro chama Elementos para o uso transgressor do direito do trabalho. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de que transgressão eu estou falando e por que esse livro pode, de repente, ajudar na compreensão da importância de ter e de fortalecer direitos sociais trabalhistas se nós queremos viver numa sociedade minimamente saudável e, inclusive, se nós queremos realmente tensionar e ter capacidade crítica para questionar algumas bases desse convívio social, como a acumulação de renda na mão de poucas pessoas ou a produção de desigualdade e de miséria social, que, como a gente consegue ver na nossa realidade, é cada vez maior. Então, qual é a ideia desse uso transgressor? Na verdade, o que eu busco resgatar nessa pesquisa é o fato de que o direito do trabalho, embora também seja direito e, portanto, esteja inscrito na mesma ordem de todas as outras áreas do direito, na mesma ordem de uma sociedade capitalista de produção, pensem comigo, nós nem conseguimos imaginar direito do trabalho senão em uma sociedade capitalista. Ainda assim, quando a gente volta o olhar para a história das relações de trabalho e para a forma como o Estado começa a fazer a regulação jurídica da relação entre capital e trabalho, ou seja, quando surgem as primeiras regras trabalhistas, a gente se dá conta que o direito do trabalho, na verdade, nasce sobretudo da luta organizada das trabalhadoras e trabalhadores. As primeiras leis trabalhistas no nosso país, por exemplo, que tivemos inclusive luta por melhores condições de trabalho, que se confundiram com a luta pelo fim da escravidão institucionalizada no nosso país, as primeiras leis trabalhistas são leis que constituem, na verdade, uma resposta estatal a luta organizada de algumas classes de trabalhadores que já estavam mais fundamentadas, mais sedimentadas no nosso país e que já tinham condições, portanto, de exercer pressão sobre o capital. Pois o direito do trabalho nasce desse exercício de pressão sobre o capital e tem como função genética impor limites à exploração do trabalho pelo capital. Então, quando a gente fala, por exemplo, de regulação da jornada, e vocês sabem muito bem que a Convenção 1 da OIT, em 1919, já estabelecia a jornada máxima de 8 horas como um critério máximo universal de exploração diária
do trabalho remunerado. Quando a gente está falando disso, a gente está falando, na verdade, de limites que, de um lado, servem à manutenção da ordem capitalista, é verdade, porque permitem que a própria força de trabalho se reproduza e que, mais ou menos, as pessoas se acomodem nessa situação de exploração da sua força de trabalho como meio de sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, impõe limites que são indispensáveis para que essas pessoas tenham condições, inclusive, de raciocinar sobre o que está acontecendo. Vejam, o exemplo da jornada é muito interessante, em primeiro lugar porque esse limite já é um limite absolutamente questionável. Um limite que divide o nosso tempo de vida na Terra durante um dia de 24 horas em 3 partes. E que admite que 1/3 do nosso tempo de vida na Terra por dia seja utilizado para a venda da força de trabalho em troca do dinheiro necessário, portanto não se trata de trabalho voluntário, mas de trabalho que se torna obrigatório dentro de um sistema capitalista de produção, necessário para que eu possa pagar aluguel, comprar roupas, alimentos, etc. Esse limite, que já tinha que estar sendo questionado, porque afinal de contas nós já temos tanto quantidade de força de trabalho quanto tecnologia suficiente para reduzir as jornadas, está completamente desrespeitado na realidade das relações de trabalho no Brasil em 2020. O que nós temos é uma reforma trabalhista de 2017 que admite jornadas de 12 horas, inclusive através de acordos individuais entre trabalhadores e empregadores. E agora a MP 927, que supostamente veio para o enfrentamento da crise sanitária deflagrada pela Covid-19, mas que em realidade está incentivando que as jornadas de 12 horas realizadas pelos profissionais de saúde sejam estendidas ainda mais. Ou seja, nós temos hoje regra jurídica que admite trabalho por 14, 15, 24 horas consecutivas. E, como sabemos, com a possibilidade de venda dos intervalos, ou seja, de que todo esse trabalho seja realizado sem que haja um intervalo para descanso e alimentação durante a jornada. O que isso significa em termos sociais? Que nós estamos, na verdade, condenando as pessoas que vivem do trabalho que realizam, e agora, no caso, especialmente os profissionais de saúde, expostos à carga viral e, portanto, muito mais suscetíveis à morte e ao adoecimento, nós estamos condenando essas pessoas a viverem exclusivamente para trabalhar. Porque se nós pegarmos 12 horas de trabalho por dia e mais o tempo de deslocamento entre casa e trabalho, com facilidade nós percebemos que não vai restar tempo para mais nada. Pensem então no caso das mulheres, que, como vocês sabem muito bem, ainda são aquelas que acumulam a chamada dupla jornada, que dão conta dos serviços domésticos não remunerados. Pois bem, essas mulheres, entre tempo de deslocamento, tempo no ambiente de trabalho e tempo no serviço doméstico, vão gastar a maioria absoluta do tempo em que estiverem acordadas. Só vai restar o tempo suficiente para se alimentar e dormir. Isso não é algo que se justifique ou que nos justifique vida em sociedade. Quando nós optamos por viver em sociedade, é porque nós temos um ideal de que a vida seja minimamente boa, pelo menos para a maioria absoluta das pessoas. Vejam, o direito do trabalho entra justamente aí, para estabelecer limites que permitam que, mesmo numa lógica em que é obrigado trabalhar, nós somos obrigados a trabalhar, em troca do dinheiro necessário para sobreviver, haja possibilidade de que a vida seja boa, ou seja, de que sobre tempo e dinheiro para lazer, para descanso, para convívio familiar. E é isso que nós estamos impedindo concretamente quando permitimos o desmanche dos direitos trabalhistas, como vem acontecendo especialmente no nosso país, não só nos últimos anos, mas de forma muito mais clara, direta e perversa, a partir de 2017, com as leis 13.429 e 13.467 e com as MPs que estão sendo editadas mais recentemente. E eu dei o exemplo da jornada para vocês, mas podia falar da monetarização da saúde através dos adicionais de insalubridade, periculosidade, que em vez de terem a sua função potencializada para inibir
a existência de ambientes nocivos à saúde são minimizados pela jurisprudência quando se diz que é possível fixar como base de cálculo o salário mínimo ou que não é possível cumulá-los numa mesma relação de trabalho. Podia dar o exemplo do salário mínimo no Brasil, que segundo o DIEESE, para ser minimamente capaz de atender às necessidades básicas de uma família, precisava ter hoje o valor de mais de R$ 4.000, e nós sabemos que não é esse o valor do salário mínimo. Então, o que eu quero dizer a vocês, e é nesse sentido o uso transgressor do direito do trabalho, é que nós precisamos urgentemente compreender que o direito do trabalho surge para impor limites e dar lugar de fala e de conscientização à classe trabalhadora. Ele é um caminho, mais ou menos como se o direito estivesse traindo a sua própria essência, o direito moderno, e ele acaba se constituindo como um caminho, inclusive, para a emancipação da classe trabalhadora, porque ao limitar jornada, ao exigir trabalho decente, ao exigir ambiente saudável, acaba dando condições para que as pessoas reflitam criticamente, tenham condições materiais para refletir criticamente sobre a sociedade em que elas estão postas. Então, o uso transgressor é o uso das normas trabalhistas de forma radical, buscando a sua plena efetividade. Ou, podíamos dizer em outras palavras, é levar a sério, por exemplo, a ordem constitucional que nós temos no Brasil desde 88. Se nós olharmos para a Constituição, vamos ver que temos ali, por exemplo, uma regra no inciso 1 do artigo 7º, dizendo que a relação de emprego no Brasil tem que ser protegida contra a despedida arbitrária. Eis aí uma medida que deveria ser tomada, especialmente em tempos de crise sanitária, como o que estamos vivendo no Brasil em 2020. Ou seja, nós precisamos com urgência regular ou dar efetividade aos termos do inciso 1 do artigo 7º, impedindo a despedida sem qualquer motivação. E vejam que eu não estou nem falando de estabilidade, que seria realmente o ideal a ser perseguido. A estabilidade, a impossibilidade de ser despedido, é condição de possibilidade, inclusive, para o consumo a médio ou longo prazo. Mas não é nem disso que a Constituição fala. A Constituição fala em garantir contra a dispensa arbitrária, ou seja, em exigir do empregador que explicite um motivo para a despedida e permitir que esse motivo seja justiciável, seja discutido eventualmente em uma ação trabalhista. Então, eu convido vocês a fazer essa leitura. Acho que tem ali elementos muito bons para a gente discutir o direito do trabalho de uma perspectiva mais crítica, inclusive o que a gente tem feito com ele, porque entre o direito do trabalho que está lá na CLT e na Constituição e aquilo que dele se faz na prática, existe um hiato muito grande, a fim de que nós compreendamos, sobretudo, a importância que a efetividade de direitos sociais, como os direitos sociais trabalhistas têm, para que a gente realmente possa viver numa sociedade onde as pessoas tenham condição de leitura, de estudo, de lazer, de ócio, ou seja, condições de vida que, por um lado, justifiquem viver em sociedade e, por outro lado, permitam que a gente consiga ter uma consciência crítica, desenvolver uma consciência crítica, parar, pensar, discutir, conversar sobre o que, afinal de contas, está acontecendo, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Vejam, nós temos em 2020 a oportunidade única de perceber que o esgotamento do sistema já está nos colocando em situações que são talvez irreversíveis. Eu não tenho a ilusão de achar que a Covid-19 é a última pandemia que nós vamos enfrentar. E acho que está mais do que na hora de nós pensarmos, inclusive, nesse uso comprometido de direitos sociais como os direitos trabalhistas, como uma forma de sobrevivência mesmo da raça humana. Então eu termino por aqui a nossa breve aula, espero que a gente vá ter outros encontros. Esse curso tem vários encontros com juízes diferentes sobre temas bem diferentes e interessantes. Nós estamos à disposição para receber perguntas, questionamentos ou pedido de indicação de bibliografia por parte de quem nos assistir, e até a próxima, gente!